Audio Jungle. Audio Jungle. Pessoal, questões comentadas número 10. Está fora de ordem porque eu tive que fazer atualizações de suma importância, tá? Nessa questão aí. Vamos lá. Em se tratando de princípios, né, específicos de direito previdenciário, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento quer dizer que a universalidade da cobertura significa que o maior número possível de pessoas deveria ser atendido pelos serviços da Seguridade Social, e a universalidade do atendimento significa que a proteção da Seguridade Social deve buscar atingir o maior número possível de eventos que configurem risco para o indivíduo. Veja, estamos diante de mais uma questão de princípios, tá? Princípios previdenciários específicos, lá do artigo 194, parágrafo único. Lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal, diz que são objetivos, mas a doutrina, de forma uníssona, né, de maneira uniforme, fala que o artigo 194, parágrafo único, né, é princípios, ok? Então, vamos falar de princípios administrativos, vamos falar sobre princípios gerais do direito previdenciário e vamos falar principalmente dos princípios específicos do direito previdenciário. Vamos lá. Princípios da administração pública. Por que saber, né, princípios da administração pública? Porque você está, né, pleiteando, né, um cargo no INSS, uma autarquia federal, concurso público, né? Então, a administração pública, você tem que saber aí os princípios que regem a administração pública. Claro que esses princípios da administração pública vão estar onde? Em uma doutrina de direito administrativo, ok? Então você pode dar uma lida nessa parte aí de princípios da administração pública. Veja, os 5 princípios básicos da administração pública estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal. Como eu falei, artigo 37, 38, você tem que dar uma lida. O artigo 40 fala do regime próprio, que é o regime próprio que você vai pertencer, né? Passou em concurso público, seja no âmbito federal, estadual, municipal, distrital, você está no regime próprio de Previdência Social. Asteriscos no municipal, quando no concurso que você presta com uma prefeitura aí, né, e não tem regime próprio, não tem uma previdência própria, você está no regime geral. Batendo sempre nessa tecla aí. E condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir, né, esses princípios básicos da administração, que são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando você abre a doutrina, na parte doutrina de direito administrativo, na parte de princípios administrativos, você vai ver lá definição do princípio da legalidade, definição do princípio da impessoalidade, definição da moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então você vai lá no seu manual de direito administrativo e você vai ver as suas definições. Princípios gerais de direito previdenciário. Princípios gerais porque nós temos os específicos. Artigo 194, parágrafo único. Vamos para os gerais. Devemos destacar o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade é a pedra basilar, tá, da Previdência Social. Ok? Você tem que ser solidário com o próximo. Tá? Ele orienta todas as medidas de proteção do Estado, mas também o dever coletivo, toda a sociedade, né, de financiar direta ou indiretamente a Seguridade Social. Lembrando que a Seguridade Social tem 3 pilares, né? Saúde, assistência social e previdência social, tá? A Seguridade Social disposto na Constituição Federal. É, portanto, o princípio que caracteriza e baseia o principal objetivo do direito previdenciário. Esse princípio da solidariedade é muito importante. E tem também, como princípio geral do direito previdenciário, o princípio da legalidade, o da impessoalidade e o da igualdade, sendo que
essa igualdade aqui não é uma igualdade formal. Ah, todos são iguais perante a lei. Não, não. É uma igualdade material. Então vamos fazer aqui um flashback aqui, vamos relembrar. Igualdade formal. A igualdade em seu sentido puramente formal, também denominada igualdade perante a lei ou igualdade jurídica, consiste no tratamento equânime, ou seja, igualitário, conferido pela lei aos indivíduos, visando subordinar todos ao crivo da legislação, independentemente de raça, cor, sexo, credo ou etnia. Tá? Só que, no princípios gerais do direito previdenciário, a igualdade que é apontada é a igualdade material. Igualdade material, denominada por alguns de igualdade real ou substancial. A igualdade material tem por finalidade igualar os indivíduos, que essencialmente são desiguais. Abre aspas. Tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Ok? Agora tem o seguinte. A legislação previdenciária considera o princípio do direito adquirido. Ou seja, possui como fundamento manter no tempo e no espaço os efeitos jurídicos de preceitos que sofreram mudanças ou supressões, ou seja, alteração em razão da lei, né, uma norma nova, evitando que a lei nova retroaja porque existe direito adquirido. Nós vemos isso agora na emenda condicional 103 de 2019. Então, quem tinha direito adquirido, ou seja, todos os requisitos para se aposentar, beleza, veio aí a reforma da Previdência. Mas eu tenho todos os requisitos, idade, carência, tempo de contribuição, tô tranquilo. Eu posso até me aposentar agora, né? Ou ver, de repente, a regra de transição, que eu vou falar daqui a pouco, ou então, de repente, a reforma da Previdência é mais benéfica para mim. Eu vou me aposentar agora, com os requisitos da emenda constitucional 103 de 2019. Posso escolher. Eu tenho todos os requisitos, eu tenho direito adquirido. Entendeu? Ou seja, se a lei nova, emenda constitucional 103 de 2019, viesse a prejudicar, não, a mim não vai me prejudicar, porque eu tenho direito adquirido. Se for me beneficiar, então vou me aposentar de acordo com a emenda constitucional 103. Vou utilizar, né, essa nova mudança que foi favorável para mim, que já tenho direito adquirido. Né? Teve muita gente aí, aquele burburinho da reforma da Previdência, já se aposentou logo, né? Nem esperou para ver as regras de transição e nem esperou, de repente, para ver a emenda constitucional 103, se trazia, de repente, até um benefício maior. Aí, nesse caso, aí vai ter que fazer o quê? Uma revisão. Né? Então, o que acontece? A legislação previdenciária, mais uma vez, considera o princípio do direito adquirido. Tá? E também é de costume a legislação previdenciária tutelar, proteger, né, amparar a expectativa de direito, através da criação de regras de transição que venham a favorecer a situação daqueles que estavam quase adquirindo um direito, porém ainda não tinham todos os requisitos. Por isso que a gente fala que tinha expectativa de direito. É aquela situação. Tem duas pessoas aqui, né? Os dois contribuem, obviamente. Vem a emenda constitucional. Esse aqui, cara, já tinha todos os requisitos. Vou me aposentar agora. Porque essa emenda constitucional aí não trouxe nenhum benefício para mim, então vou me aposentar agora. O outro, que também pagava, né, contribuía, não pôde se aposentar, faltava de repente 1 ano, 2 anos por idade, enfim, faltava pouco tempo para poder ser amparado pela regra antiga. O que ele faz? Ele fica onde? Na regra de transição. Ele não vai ser atingido pela emenda constitucional 103, ou seja, ele não vai ser atingido pela regra nova, porque a regra nova atinge quem começou a trabalhar a partir de 13 de novembro de 2019 em diante. Esse aí não tem jeito. Esse aí já é regra nova. Comecei a trabalhar no dia 14 de novembro de 2019. Regra nova, emenda constitucional 103. Agora, se esse exemplo que eu dei, as duas pessoas aqui contribuíam, só que uma, mais tempo, né, já tinha todos os requisitos, cara, posso me aposentar agora, se eu quiser. Ou então, eu posso aproveitar o quê? A regra de transição. Ou então, se tiver alguma coisa aí que a emenda constitucional 103, a lei nova, me beneficiar, esse aqui, né, mais antigo, poderia escolher.
Agora, quem está na regra de transição, pô, cara, faltava pouco para completar todos os requisitos, para fechar todos os requisitos, esse aí vai ficar na regra de transição. Esse aí não tem jeito, vai ficar na regra de transição. Ok? Espero ter explicado aí. Se não tiver, só mandar aí um direct aí nas redes sociais. Ok? Então nós temos 3 situações: lei antiga, né, regra de transição, e lei nova. Lei nova para quem começou a trabalhar a partir do dia 13 de novembro de 2019. Esse aí, meu irmão, não tem o que falar em direito adquirido ou expectativa de direito. Não, pô, começou a trabalhar no dia 14. Pô, comecei a trabalhar. Pô, tem uma regra de transição. Não, para você não se aplica. Né? Isso é óbvio e ululante. Beleza? Agora vamos falar dos princípios específicos de direito previdenciário. Ok? Bom, o parágrafo único do artigo 194 trata como objetivos da Seguridade Social. Seguridade Social, 3 pilares: saúde, assistência social e previdência social. Contudo, a doutrina, de maneira uníssona, trata como princípios. Tá? Isso fica bem claro. Não é objetivo, pô. A doutrina entende como princípios. Vamos lá. Nós temos aqui 7 princípios: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor do benefício, equivalência na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, identificando-se como rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social, colocado com a emenda constitucional 103 de 2019, recente. Inciso 7, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadriparte com participação importante dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo, dos órgãos colegiados, tá? Inserido pela emenda constitucional número 20 de 98. Só que seguinte, a questão trata de qual? Do inciso 1, universalidade da cobertura e do atendimento. Vamos lá. Podemos encontrar este princípio aonde? Na Lei 82/12, Plano de Custeio da Previdência, né? Ou financiamento, que repete na íntegra o texto do artigo 194, inciso 1 da Constituição. Podemos encontrar também na Lei 82/13, só que aí tem um detalhe: Lei de Benefícios, que aparece como universalidade de participação nos planos previdenciários. Ou seja, de repente ela vai vir lá na sua prova, a universalidade de participação nos planos previdenciários. Aí você, pô, o que é isso? Meu irmão, você está tratando do princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Na questão já quer saber se você tem uma leitura mais larga, né, mais ampla, tá? E na própria Constituição Federal, no artigo 201, parágrafos 12 e 13, vamos a ele. Parágrafo 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária. Quando se fala lei, a gente sabe, tá, que é uma lei ordinária, porque se for lei complementar, vai ter que vir por extenso. Né? Lei complementar instituirá. Aqui não, aqui é uma lei ordinária. Ou seja, não precisa de quórum qualificado, igual a lei complementar, né? Que é um assunto mais específico, mais importante, né? Aí a lei complementar tem que ter um quórum, né, específico. Aqui não, lei complementar, a maioria é simples, tá? Isso aí é um conceito de direito constitucional. Bom, com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, né? E aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Eu já coloquei no canal aí que a dona de casa ou o dono de casa, ele pode pagar a Previdência Social como facultativo, né? Uma alíquota bem baixa, tá? Então, esse artigo 201, parágrafo 12, ele amplia esse atendimento aí. Parágrafo 13, a aposentadoria concedida ao segurado, que trata o parágrafo 12, né? Tá aqui, ó. Situação de informalidade, paga como facultativo. Cata-lata, trabalha no lava-jato aí. Ele pode pagar, né? INSS. Previdência Social ele pode pagar, como facultativo, tá? Só que é o seguinte, a aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo, ou seja, pessoal aí, baixa renda, tá?
para dar o mínimo de dignidade, né, que está previsto na nossa Constituição. Ok? Esse dispositivo, artigo 201, parágrafo 12, é a materialização do princípio da universalidade do atendimento. Com isso, o governo ampliou o número de pessoas protegidas pelo sistema previdenciário para permitir a filiação facultativa, não é obrigatório. Obrigatório é quem? Regime próprio e regime geral. De filiação facultativa de microempreendedores individuais e de dona ou donos de casa, mediante uma contribuição de apenas 5% do salário de contribuição, né? A alíquota bem pequena, ao contrário dos 20% normalmente exigidos. Ou seja, esse dispositivo aqui, 201, parágrafo 12, o governo, né, ele ampliou, né, o maior número de pessoas protegidas. Ok? Veja, a universalidade de cobertura e do atendimento possui duas limitações. Foi essa inclusão também que eu fiz, dentre outras. Bom, princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Olha só, o princípio da universalidade de cobertura e do atendimento possui duas limitações. Uma é essa: princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Vai vir na sua questão lá, certo? Né? Qual é o princípio que limita a universalidade de cobertura e atendimento? Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Vamos ao conceito. O Estado deve atender o maior número possível de eventos. Que eventos são esses, Mauro? Os riscos sociais. Né? Você, por algum motivo aí, ou velhice, ou um motivo de acidente, você não pode, né, mais trabalhar, ou seja, incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ou então o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio doença, né? Então esses eventos aí, o Estado ele deve atender o maior número possível, mas deve selecionar aqueles que realmente precisam. Critérios precisam ser estabelecidos sob pena de os recursos existentes, né, no governo, seja federal, estadual, municipal, enfim. Os critérios precisam ser estabelecidos sob pena dos recursos existentes não serem suficientes para atender a todos. Então aqui, né, quando se fala assim, universalidade de cobertura e do atendimento, né, é para todo mundo? Não, porque tem uma limitação aqui. Onde está a limitação? Os recursos existentes. Né? Então tem que ter o quê? Esse critério, né, seletivo, princípio da seletividade. Então seletividade aqui é o quê? Critério, né, para que você possa atender. E como é que ele faz isso? Tá aí claramente no segundo pilar aqui, ó, saúde, assistência social. Assistência social é só para os necessitados, né? Baixa renda ali, idosos, a partir de 65 anos, que a família não tenha condições de manter, né, esse idoso, nem ele mesmo se manter, né? Baixa renda, e para as pessoas deficientes, de qualquer idade. Então, o princípio da seletividade tá aí. Exemplo, acabei de dar exemplo aqui do princípio da seletividade. Tem critério, seletividade aqui no sentido de critério. E outro, princípio da reserva do possível. Essa teoria é de origem alemã. Mas veja, esse princípio da reserva do possível está lá no direito constitucional. Doutrina de direito constitucional, uma boa doutrina, vai falar desse princípio da reserva do possível de origem alemã. Ok? O que quer dizer? O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. É uma polêmica aqui muito grande, né? É claro que o Estado, para negar um direito, ele tem que provar por quê. Por A mais B, né? Contabilidade ali, porque que não tem condições. Tá? Então, o princípio da reserva do possível é uma questão polêmica, mas você tem que saber que tem essa limitação aí, o princípio da universalidade de cobertura. Então, nós podemos, né, inferir que a universalidade de cobertura tem a ver com o quê?
os eventos cobertos. Tem a ver com o quê? Com os riscos. Universalidade de cobertura. Cobrir os riscos, né? Acidente, velhice, morte através da pensão por morte. E a universalidade de atendimento tem a ver com o quê? Com as pessoas atendidas, tá? Mas você tem que entender que aí tem critérios. A universalidade, que é um nome, não, universalidade, né? Todo mundo, a pessoa atendida, mas tem critério. Acabei de falar aqui, né? Idosos a partir de 65 anos, baixa renda, não tem condição de se manter, né? Está naquele nível de miserabilidade, né? Estado vulnerável, ok? Tá? E as pessoas deficientes de qualquer idade, tá? E os eventos aí que são abrangidos pela Previdência Social na universalidade de cobertura. Então, a universalidade de cobertura significa que a proteção da Seguridade deve buscar atingir o quê? O maior número possível de eventos, riscos sociais, certos ou incertos, que configurem risco para o indivíduo. Os principais riscos cobertos pelo sistema de previdenciário do Brasil estão associados ao quê? À incapacidade para o trabalho, seja por idade avançada, reclusão, doença ou invalidez, ou ainda por morte de segurado, né? Pensão por morte, objetivando amparar seus dependentes. Lembrando que doença agora é auxílio por incapacidade temporária e invalidez agora é incapacidade permanente. Ok? Tranquilo? A universalidade de atendimento significa que o maior número possível de pessoas deveria ser atendido pelos serviços da Seguridade Social. Seguridade Social, 3 pilares: saúde, assistência social e previdência social. A universalidade de atendimento evidencia-se aonde? No Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque a saúde é para todos, sem distinção de idade, né, de condição social, como na assistência social. Não. Saúde, né, exemplo claro é a vacina. Né? Vacina do Covid aí e as demais vacinas. Não quer saber se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Sofreu um acidente, passou mal na rua, vai lá pro SUS. Ponto de socorro do SUS lá. Aí a tua família vai tirar dali, ele vai para particular, enfim, mas você vai ser atendido. Então, a universalidade de atendimento literalmente é executada na saúde, através do Sistema Único de Saúde. Já a assistência social e a previdência social, não. A assistência social limita-se a atender a parcela mais necessitada da população, que está o quê? Vulnerabilidade. E a previdência social atende somente aqueles que contribuem para o sistema previdenciário. É um sistema securitário, igual um sistema que você vê por aí. Seguro de carro, de casa, tem que pagar. E assim aconteceu o sinistro, né? Prestação e contra-prestação. Eu pago o seguro do meu carro, né? Não tem como pagar depois que aconteceu o sinistro. Não, antes. Ou furtaram, ou roubaram, ou a enchente levou, né? Bom, vou lá no seguro. Estou pagando, estou em dia, vou lá no seguro. Bom, o seguro vai o quê? Contra-prestação. A minha prestação é pagar. Contra-prestação é me dar um bem. Tá? Ou carta de crédito, enfim. Contra-prestação é ele me pagar. Tá? Então, a Previdência Social atende somente aqueles que contribuem. Já a saúde e a assistência social, não contributivo, ok? Sendo que a saúde, sim, ela se encaixa na universalidade de atendimento, literalmente. Com isso, a questão está errada. Veja, por que ela está errada? Porque ela diz aqui, ó, universalidade de cobertura. Essa definição aqui, ó, significa que o maior número possível de pessoas deveria ser atendido pelos serviços da Seguridade Social. É uma definição de quê? Da universalidade de atendimento. E aqui, ó, universalidade de atendimento. Na verdade, seria o quê? Universalidade de cobertura. Essa definição aqui, ó, significa que a proteção da Seguridade Social deve buscar atingir o maior número possível de eventos que configurem risco para o indivíduo. Definição da universalidade da cobertura. O que ele fez na questão? Ele inverteu, né, os conceitos para te pegar aí no pulo. Né? O menos avisado vai escorregar nessa casca aí. Mas você não, que você assiste aí as questões comentadas, tá? Te espero aí nas próximas questões. Forte abraço, bons estudos e sucesso sempre!